Eu sou Mirna Celotti, esse é meu canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns aspectos que eu acho interessante no conto de fada. Eu nem posso falar que é uma análise, mas é. Aspectos importantes da Branca de Neve é o desenvolvimento e o amadurecimento dela. E principalmente a resistência dela em entrar em combate com a mãe má, né? Esse é o meu maior aspecto, né? Eu sempre me identifiquei muito com o da Branca de Neve, né? Porque o conto, ele começa assim, né? Ele começa... Era uma vez um rei que vivia num reino muito distante com sua filha pequena, que se chamava Branca de Neve. O rei, como se sentia só, voltou a casar, achando que também seria bom para sua filha. A nova rainha era uma mulher muito má e não gostava da Branca de Neve. Quanto mais crescia, mais bela Branca de Neve ficava. Esse aspecto aqui de mais bela a Branca de Neve ficava quer dizer mais mulher ela ficava, né? Mais profunda, mais clara, né? Tanto é que é uma questão Branca de Neve, né? Branca de Neve, ela era como se fosse uma joia rara. Ela tinha uma personalidade diferenciada. E era isso que incomodava a madrasta, né? Esse encanto que Branca de Neve exercia nas pessoas e essa beleza de viver que essa menina tinha, porque hereditariamente ela já trazia isso, né, na sua genética. Então a rainha malvada, ela tinha um espelho e ela perguntava todos os dias para esse espelho: espelho, espelho meu, haverá mulher mais bela do que eu? Bom, o espelho era um baita de um puxador de saco, porque ele tinha medo mesmo da madrasta, então da mulher do pai. Então ele mentia, né? E ele fazia até porque ele tinha um contato com essa mulher. Mas um dia ele não tinha mais como negar, né? Então, numa manhã, a rainha voltou a perguntar pro espelho e o espelho disse, coitado, o espelho disse: tu és a mais bonita, minha rainha, mas Branca de Neve é agora a mais bela, né? Então, a madrasta mandou matar a Branca de Neve, levar para a floresta e matar um caçador. Então, o primeiro contato dessa menina, dessa mulher de 14 anos, a Branca de Neve tinha 14 anos, dessa menina, dessa criança, com um homem, foi com um homem que foi contratado para matá-la e que a permitiu viver e ainda aconselhou fugir dessa madrasta, que assim é característico, né, de filhas que têm madrastas más, né? E sempre tem pessoal que ajuda, que vê o sofrimento e que ajuda, mas esse homem também não se posicionou e não enfrentou a madrasta, né? O que ele fez? Ele só orientou, né? Deixou viver, mas ela não teve um apoio. Bom, ela correu para a floresta e lá ela encontra uma pequenina casa. Outro aspecto muito interessante, né? Ela encontrou anõezinhos, 7 anõezinhos, né? E então, o que é isso, né? Isso é o aspecto de sensação dela para com o mundo, né? Pequenininho. Então, a madrasta no castelo que é dela,
né, se apossando do que é dela, e ela num lugar pequenininho, se sentindo pequenina, né? Lógico, ela era uma criança, ainda não estava com o seu com a sua psique, com todo o seu processo feminino desenvolvido, né? Porque na verdade toda mulher ela tende a se desenvolver para a rainha, né? E o que anda acontecendo por aí? Anda acontecendo que as pessoas, as mulheres, estão desvirtuando, não, saindo desse caminho para encarnarem arquétipos que não são arquétipos que favorecem esse encontro com o masculino, né? Então, por exemplo, uma bruxa, ela é uma mulher solitária, é uma mulher que ela se relaciona com a natureza, né? Ela tem relações, mas ela tem o poder nas mãos. Então, assim, ela não se dá, né? Não se dá o prazer, o gosto de ser um ser que pode trocar com esse parceiro. Ela é maior do que tudo, assim como a deusa, assim como a rainha, né? Então elas têm um certo poder. E esses tipos de arquétipo colocam um homem numa situação não muito favorável. Nessa questão de viver juntos, de ela se entender, ela se conhecer, ela poder ser amada, ela poder ser cuidada, né? Porque a gente vai ver agora que a Branca de Neve, ela quando chega lá na casinha dos 7 anões, que cada um se apresenta, um é feliz, outro é zangado, né? Outra é soneca. O que são os anõezinhos? São aspectos, né, emocionais dela. Então ela começa a ter que lidar com esses aspectos que são pequenitos, né, muito pequenos, ou seja, a inferioridade dela, né, o pouco poder dela, né. E o que acontece? Ela adormece, né? Então a Branca de Neve, ela adormece várias vezes, né? Ela adormece quando ela chega lá, porque ela não consegue ver isso. Para ela é doloroso, né? Uma coisa que ela sabe que é dela. E o que foi bom, né? Porque fez ela crescer, mas é muito doloroso, né? Ela ter entrar nesse aspecto de crescimento, né? E dessa forma, né? Fugida, senão ela poderia realmente sucumbir. O que geralmente as mães narcisistas ou madrastas más fazem, né? Porque as mães narcisistas, eu já expliquei no vídeo aqui, na verdade, elas estão no arquétipo da mãe má. E a mãe má, nossa psique não comporta isso, ela não suporta, não existe mãe má. Então é perigosíssimo, né? Porque é um sofrimento muito grande para a filha entrar em contato com essa mãe má. Então geralmente ela é vista como uma madrasta. Por isso que os contos de fadas colocam madrastas. Mas pode ser uma mãe má, né? Uma madrasta é uma mãe má, porque ela foi colocada nesse lugar, né? É como assim, tipo, eu não tenho vínculo com a sua filha, né? A rainha não tem vínculo com a filha do rei, né? Então, assim, é muito sórdido essa questão, né? E fica muito claro quando isso é colocado aonde? Nos contos de fadas, porque isso acontece e muito, né? E muito, né? Porque a mãe, ela também tem seu processo de desenvolvimento, ela também se perde em todo esse processo, né? E lá na frente chega num ponto, muitas vezes, da batalha, né? Da mãe e da filha. Então, pode ser no começo, pode ser no fim, mas aí no conto de fada da Branca de Neve, ela tem que crescer com esses aspectos. Então, ela dorme, né? Ela junta todas as caminhas dos anões e ela dorme. E eles chegam, fazem muito barulho, porque eles ficam muito excitados, muito eufóricos, né, de ver aquela mulher ali, linda ali. E ela acorda, então eles se apresentam. Então, eles aceitam ela dentro de casa, ela conta a situação dela, eles aceitam ela dentro de casa. Então, eles acolhem. Quem acolhe ela? Os verdadeiros eus dela, os arquétipos, os aspectos dela. O aspecto feliz, ela começa a lidar, ela entra nessa metamorfose de ser acolhida por seus aspectos, né? Seus aspectos de tristeza, de alegria,
raiva, né? Ela vai sendo acolhida, ela vai amadurecendo nisso, coisa que muitas mulheres já maduras em outras épocas tiveram muitas dificuldades de passar, né? Então as pessoas, inclusive as mais velhas, elas têm muitas dificuldades de entender que ao fazer isso com a mais jovem, ela está proporcionando uma evolução muito grande para essa mais jovem. Então, se ela não quer competição, ela não deveria fazer isso, né? Porque quanto mais ela compete, a outra que está mais jovem tem muito mais vigor. Então, a outra seguramente vai chegar num ponto que vai, no momento, que é o momento da velhice, que ela vai perder, e ela vai perder muito com isso. A velhice é feia, né? Então, por isso que a gente fala que o arquétipo, né, da mulher que vai pra deusa, que vai pra guerreira, ela chega aonde? Qual é o fim dela? Da bruxa velha. Desculpa falar, gente, mas o fim dessas mulheres que não se conectam verdadeiramente com... Não é só com o homem, mas é com o seu lado masculino, se permitindo, né, ocupar esse espaço feminino de mulher, né? Não é só limpar e querer, né, estar nesse local, numa certa passividade, certa, eu digo, por quê? Porque a mulher, ela tá tirando também, né, a voz do homem. Ela tira essa voz. Quando ela tira essa voz, aspectos não muito favoráveis começam a interagir ali. Então, os casamentos se perdem, as uniões, né, se quebram. Por quê? Porque essa mulher não comporta e não suporta estar aonde? No feminino dela. O homem, quando ele é muito agressivo, é porque ele também não está no feminino dele. Então, quando o homem percebe que essa mulher, ela não tem esse feminino, então ele também fica com o seu feminino ferido. Então o masculino começa a se atacar, é por isso que existe o quê? Separação. Pode ser também que esse feminino ataque, mas geralmente quem se defende e quem é proativo e quem é provedor é o homem, né? Então a mulher, o masculino da mulher acaba assumindo essa posição também, porque não tem desse outro homem, desse homem dela, desculpa. E esse homem dela, que está também com o feminino dele ferido, né? Ser provedor para ele é estar desconfiado de não receber dessa mulher. Então vira uma troca, eu faço, mas eu quero de volta. E isso não cura o feminino, né? Porque o feminino, ele busca uma segurança para os dois lados, tanto para o homem como para a mulher. Bom, mas isso é coisa para todos os contos que a gente for falar aqui. Bom, quando eu falei da questão da Branca de Neve, da velha, da bruxa, é isso que aconteceu, né? Passou um tempo, a Branca de Neve bela e formosa continua ali, mas ela ainda não está com propriedade, né? Ela ainda não chegou na maturidade. Ela pode até chegar numa certa idade, mas ela não saiu da casinha dos anões. Significa o quê? Se ela não saiu, que é a gente, né? No dia a dia da gente. Tem gente aí com 30 anos que ainda tá na casinha dos anões, né? Ela se permite ficar limpando a casa dos anões, se sentindo pequena, limpando para esse homem que ela casa. Então, todos os aspectos dela muito pequena, ela limpa, ela cuida. Então, ela se incorpora do arquétipo de alimentadora, de cuidadora. Por quê? Porque quando ela estava no castelo com a madrasta, com a mãe, ela tinha que ser servil, ela era princesa, a princesa tinha que se abaixar para servir, só que não tinha a troca, né? O lado de lá começou a ser mal, ou seja, veio a madrasta, e esse servir dela não foi respeitado. Mesmo assim, ela tinha essa índole do servir, do fazer, do desenvolver, né? E apesar de até os 14 anos ela ter a mãe, a madrasta, porque a partir dos 14 anos também, né, com amor, vai se ensinando com amor, e esse é o alimento. Então se forma uma personalidade ali. Então a limpeza não é uma limpeza, por exemplo, vai fazer uma limpeza na casa com submissão, ela vai fazer uma limpeza com amor, com vontade, porque ela tá fazendo para a família dela, pro homem dela, para ela também. E não é assim que acontece, né? Geralmente as mulheres casam e esse homem
ela serviu a esse homem porque ela tem essa natureza, a mulher tem que fazer isso. Não sei se vocês me entenderam, mas isso é um arquétipo também, é um aspecto feminino, né? Então, eu vou cuidar, eu vou fazer, mas não tem a alma ali, né? Então, a Branca de Neve ainda estava com os 7 anões. O que são os 7 anões? Ainda estava com a pequenez da alma, a felicidade, tudo era pequenininho, pequena felicidade, né? A raiva, ela ainda estava na casinha pequena, limpando a casinha pequena, mesmo estando com o marido. Muitas mulheres estão ainda eu falo que João e Maria estavam na floresta. Tem tantas pessoas que estão na floresta, né? E depois encontraram a bruxa. Tantas pessoas estão na casa da bruxa ainda, onde o marido está lá, engordando igual um porco e preso numa gaiola, não pode fazer nada, não pode abrir a boca para essa mulher que virou extremamente raivosa e limpa, né? Chega de madrugada limpa, só limpa, 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 limpa. E isso é estar aonde? Na casa da bruxa. Eles não saíram ainda da floresta. E, mais propriamente dito, ainda não saíram da casa da bruxa. Mesma coisa é a Cinderela, a Branca de Neve. A Branca de Neve, ela ainda não saiu da casinha dos anões. A casinha dos anões representa o quê? Estar servindo porque se sente pequena. Porque seus aspectos internos são pequenos. Ainda ela não tem conteúdo, ela não se vê com conteúdo. E realmente ela não tem. Né? Por isso que geralmente se fica na casa dos pais para isso crescer, ela se profissionalizar, para ela sair, né? E tem que sair, sim, tem que vir uma hora que, se a mãe não começa a pressionar também, que não vira uma certa madrasta, mas é natural, né? Não é aquela coisa de mandar matar, igual a madrasta má fez, né? Da Branca de Neve. Então, esses são os aspectos que eu queria discutir com vocês, né? Eles falam assim: a madrasta má, na verdade, é o aspecto mal da mãe. Nós todos temos que lidar com esse aspecto mal da mãe. E que a mãe, em algum momento, se torna madrasta má, tá? E ela tem mesmo, porque quando ela mostra, ela apresenta para o pai, ela faz a criança, o jovem, ter que fazer suas tarefas. E ela não pode ficar passando a mão na cabeça. Nesse momento, ela vira má, né? E o que acontece? Ela meio que força essa criança a ir para o pai, ir para a vida. E lá na vida, depois que ela foi para lá, então ela percebe, se ela é mulher, que esse pai é igual a ela ou não, né? Se ela é mulher, ela percebe que não é igual a ela. Que é muito bom estar com esse pai, mas não é igual a ela, né? Ela não tem pênis, né? Que é o processo lá da castração. Então ela meio que volta e se identifica com essa mãe, tá? E tem também o medo, né? Todo um receio dessa coisa do poder, né? Então, como eu posso fazer para ter também esse homem, né? Que é o meu pai, já que eu não posso estar com ele sexualmente, porque filho não faz sexo com o pai. Então, ela se identifica com essa mãe para conseguir ter um homem parecido também com esse pai, né? Esse é o processo natural. Esse é o processo natural, vai voltar e vai ter. Mas nem sempre acontece assim. Por quê? Porque ou a mãe não apresenta esse pai, ou a mãe aprisiona esse filho, né? Ou a mãe manda eles para a floresta como a madrasta do João e Maria. Então, assim, os contos de fada nos ajudam a entender onde nós estamos, quem somos nós e o que nós estamos passando. Então, muitos filhos de narcisistas, de mães narcisistas, de madrastas e pais permissivos, né? Porque quando a gente começa ali, o pai é ausente, né? O rei é totalmente ausente. Então, os pais permissivos, eles permitem essas meninas, né, passarem por isso. E tem muitos meninos também, tá? E, assim, o que a gente vê é que os rapazes, eles têm muito mais dificuldade, porque o pai acaba que vira mesmo um verdadeiro padrasto, né? Para eles terem essa identificação. E é aí que pode ocorrer, inclusive, o homossexualismo, né? Porque quando a mãe manda pro pai e esse pai não se conecta com esse filho, ele só agride, então o que ele entende de homem, né? Eu não quero. Então ele volta e se identifica com essa mãe e começa a renegar esse pai. Então esse rapaz pode ser um hétero, mas com muitos problemas, porque ele não tem identificação correta como homem, tá? E se ele volta a se identificar com a mãe para conquistar esse pai que foi tão ausente na vida dele, que não amou ele, então o que ele faz, né, para conquistar esse homem? Então vou virar uma mulher, que seria minha mãe.
E aí pode vir o homossexualismo. Então existem o homossexualismo passivo, ativo, né? Então tudo isso depende desse momento de apresentação dessas figuras. Bom, então nós estamos lá, né? Aí vem a bruxa. A bruxa é a madrasta? Por que ela é a bruxa, então? Por que ela se transforma na bruxa? Porque ela envelheceu. A madrasta sempre vai chegar uma hora que ela vai continuar com o mesmo ódio e achando que tem o mesmo poder como é que a gente pode falar? Do patamar ou do ponto aonde essa jovem já começa a amadurecer, por mais que ela sofra na mão dessa madrasta, ela tende o quê? A desenvolver as células dela, o corpo dela tende a desenvolver, enquanto a madrasta está em declínio. Então, vamos fazer um gráfico, né? Uma mulher que já está madura, né? Entrar em concorrência com uma pessoa que está começando a vida. Né? Lógico, ela massacrou, né? A ideia dela era matar, mas dificilmente ela conseguiria matar, né? A Branca de Neve. Ela pode até matar mesmo, tipo, fazer essa moça sofrer muito, matar os filhos dela, no comecinho, incentivar as drogas, sabe? Pode um monte de coisa, mas se essa pessoa, por isso que ela adormece muito, né? A Branca de Neve adormece bastante. Então ela come, por exemplo, quando ela come a maçã envenenada, ela cai, né? Envenenada, os anões achavam que ela estava morta, né? E na verdade ela estava mesmo, era com muita dificuldade de ver que essa mãe realmente queria ela morta, mesmo depois de velha, né? Porque depois de velha ela já não tinha mais a beleza. Então a questão não era a beleza, a questão era mesmo pessoal, né? E se perdeu tanto, né? E se perdeu tanto. Essa mulher podia ter feito diferente, podia ter dado o que é natural de se dar para um filho, porque tem que dar, porque ela não deixou, a Branca de Neve, apesar dessa madrasta ter feito tudo isso, ela não deixou de crescer, ela não deixou de desenvolver e de cumprir o destino dela. Aí quando chega esse príncipe, né, que ela está no caixão de vidro, quando chega esse príncipe que se apaixona por ela e que daí beija ela, e que ela acorda e vê esse príncipe também se apaixona por ele, eles vão ser felizes para sempre, né? Ele leva ela pro castelo dela e ela daí começa a ter a propriedade, a segurança, vai ser a rainha não só do pai, né, que vai ser, o castelo vai ser dela, como vai ser também do marido, né? Então, mas esse aspecto do príncipe que chega para casar com a Branca de Neve, não é propriamente dito só o príncipe que vem salvar. Isso quer dizer o quê? O encontro dela com um homem maduro, seguro, que toda mulher tem que encontrar. Então, muitas mulheres que sofrem, né, com madrastas, com pais permissivos, com pais maus, né, com pais padrastos, ou com próprios padrastos, tem muitas mulheres que sofrem também, tá? Por quê? Porque não é filho dele, né? Então ele se sente, essa mulher que tem uma filha que não é dele, o que ele vê nessa filha? Ele vê o outro, né? Então eu vi casos assim horríveis. Então são pessoas extremamente primitivas, pessoas, você fala assim, mas isso é normal, não aceitar o do outro. Não é normal aceitar o outro. O respeito humano tem que vir. Se você entra na vida de um homem, qualquer mulher, um casal, ele existe para fazer um projeto. Não podemos mais ter filhos, nós temos que fazer um projeto, nós temos que desenvolver, sempre para frente, sempre buscar expandir. Quando os dois começam a fazer isso, que você vê nos casais, principalmente nos casais que mais tem menos expansão, sabe? Isso está um pouquinho associado a não ter cultura, não estudar, está um pouco associado, porque é muito complicado. Eu acho que tem pessoas que são formadas aí, só que não são formadas, porque na verdade tiraram um diplominha, sabe aquela pessoa que se formou meia boca, que ia de vez em quando e conseguiu se formar, né? Essa pessoa, ela também não evoluiu, porque o cérebro, ele é um músculo, né, gente? Ele é um músculo, então quanto mais você lê, quanto mais você faz conexões, né, mais você abre portais, né, abre esse contato com a intuição, esse contato consigo mesmo, né? Então é muito difícil você falar assim, olha, tem uma pessoa que não tem estudo, que é uma pessoa, pode ser uma pessoa boa, pode sim, uma pessoa boa, que tem um princípio de
senso comum, sim, mas você vê que não são pessoas plenas e absolutas, felizes, que se